Shabbat Shalom mais uma vez a você que está nos assistindo, a você que está aqui na Hartzion. Nós estamos numa porção muito importante, que é a porção onde começa a instrução sobre o tabernáculo, que em hebraico chamamos de Mishkan. Mishkan em hebraico é tabernáculo, é a palavra que significa local de habitação. E esse Mishkan foi detalhado, são 13 capítulos da Torá. Veja você, Deus reserva um capítulo na Torá para falar da criação do universo. Poucos capítulos, 3 capítulos para falar do êxodo do Egito, que marcou a humanidade. E 13 capítulos são destinados ao tabernáculo. Por quê? Tudo tem uma razão. Tudo tem um sentido. O tabernáculo, como você vai ver, ele expressa um desejo de Deus, não de habitar no tabernáculo, mas de habitar na sua vida. Deus não habita em prédios feitos por mãos de homens. Mas a instrução detalhada, e cada detalhe tem um simbolismo. Ficaríamos aqui horas e horas falando dos detalhes, das colunas, dos postes, dos pregos, do revestimento de prata, revestimento de ouro, das paredes, das camadas de tecidos que cobriam o santo lugar. Tecidos em tom azul, tecidos em cor púrpura, dos desenhos de querubins que existiam adornando esses tecidos, de todos os objetos que estavam no átrio, no pátio, depois no santo lugar e no santo dos santos. Cada local existiam objetos específicos. Tínhamos o altar e a bacia de bronze no pátio. Depois no santo lugar tínhamos ali a menorá, a mesa dos pães da proposição. Tínhamos o incensário. E depois daquele véu, daquela cortina púrpura, azul, o tabernáculo tinha esse aspecto. Você já misturou azul com vermelho? Os tecidos do tabernáculo tinham essa aparência. É uma mistura de azul com vermelho. E depois daquela cortina, tínhamos ali um local da santidade absoluta de Deus, chamado Kodesh HaKodeshim, o Santo dos Santos, e lá dentro existia a Arca do Testemunho. E dentro da arca, fechando a arca, havia um caporet, um propiciatório, uma tampa, e nessa tampa estavam incrustados querubins. Esses querubins eram fundidos numa mesma peça com a tampa da arca, do propiciatório, e eles com as suas asas cobriam o propiciatório, olhavam um ao outro e o propiciatório. E dentro dessa arca do testemunho, por que chama arca do testemunho? Porque dentro dela estava o testemunho que Deus ordenou que os filhos de Israel ali colocassem. O que Deus fez que testemunha para o mundo, que prova ao mundo que Deus tem uma aliança com Israel? São os objetos que estão dentro da arca do testemunho. A vara de Arão que floresceu, provando que Deus escolheu a tribo de Levi, a casa de Arão especificamente, para servir-lhe como sacerdotes. Ali também dentro da arca estavam as tábuas da lei, mandamentos dados pelo próprio Deus. E também havia ali um pote com uma amostra do quê? Você quer prova maior de que Deus tem uma aliança com esse povo? São objetos que provam que Deus tem uma aliança eterna com a casa de Israel. Por isso que a arca chama o nome dela na Torá, é Aron HaEdut, Arca do Testemunho. Então Deus dá todas essas instruções a partir do capítulo 25 de Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia. A partir do capítulo 25 de Êxodo, nós temos as instruções do Mishkan. E é isso que nós iremos tratar brevemente. E eu não falarei sobre os elementos específicos do Mishkan. Porque isso você pode, é fácil acesso, muitas pessoas falam sobre isso. E a riqueza desses objetos é imensa. O altar, né? A bacia de bronze, de purificação, a menorá, a mesa dos pães da proposição,
o incensário, a arca da aliança. Esses simbolismos, todos têm símbolos, são símbolos ricos, e todos testemunham o caráter de Deus e a pessoa do Messias, do seu filho Yeshua. Todos os objetos apontam para Yeshua. Mas o que eu quero mostrar para você nesta manhã é que eu estive no tabernáculo. Tirei foto dele para você. Aqui está ele. Isso não é uma montagem, isso é uma foto. Essa foto foi tirada lá no parque de Timna, a 20 quilômetros ao norte de Eilat, em Israel. Um deserto, meu amigo, que você não imagina. E no meio do deserto, judeus messiânicos fizeram uma réplica em tamanho real do Mishkan. É a primeira. Nunca existiu uma réplica do Mishkan desse jeito. É claro que eles não usaram objetos originais, nem ouro, nem prata, nem cobre, porque isso não pode reproduzir aquilo ali. Mas é uma réplica para estudos. Ela não foi feita de acordo com aqueles materiais, né? Mas o tamanho, as dimensões e o aspecto, a aparência, é a mesma do tabernáculo de Moisés. Veja você aqui, ó. Então, no meio do deserto, aqui está o Mishkan, e ele é pequeno, pessoal. Se você analisa as medidas do tabernáculo na Torá, em Êxodo agora 25, a partir do 25, é um campo pequeno, para 3 milhões de pessoas, né, naquela época que utilizavam-se dele. Era um local pequeno. Então aqui dentro do Mishkan, olha só, nós tínhamos o altar, tá vendo, com as rampas, o altar, tínhamos a bacia de bronze aqui para a purificação, e aqui dentro o lugar santo, veja aqui, ó, tudo de tendas e de postes de madeira. E aqui a equipe da caravana Halel visitando o tabernáculo, veja você. Esse tabernáculo aí não é só o sacerdote que entra não. Aqui o membro da Hatzion pode entrar também. Nós conversamos lá, e falou, não, membro da Hatzion é sacerdote do reino, pode entrar também. E entraram no Mishkan. Gente, você está ali numa réplica real. Olha, eu vou falar com você. Eu nunca tinha estado nesse local. Foi a primeira vez nessa caravana em 2012. E eu me emocionei muito. Sabe, você entrar ali, você ver aqueles objetos, você começar a imaginar como que Deus falava, como que Deus se manifestava naquele local, né, num local como este, lógico. Como que a Shekhinah, a presença de Deus, ela inundava aquele local ali, como Deus falava com Moisés, face a face, na tenda da congregação. Essa tenda aqui, como essa. Ou Elamoed, a tenda do encontro, onde Deus conversava com Moisés, ó, face a face, como quem conversa com um amigo, diz a Torá. E aí, o tabernáculo, aqui é o interior do tabernáculo, dentro do lugar santo, não é isso? Está vendo aqui as tendas? Olha os tons que eu falei com vocês, de azul com vermelho, que eram os tons que existiam, de lã, linho. E esse aqui é o judeu messiânico, que era o guia, ele nos mostrou o local, e esse aqui era o nosso guia, né? O doutor Judá, também judeu messiânico, que sempre conduz os nossos grupos. Ele nos mostrou ali o interior do Mishkan. E aqui você pode ver, ó, a menorá, tá vendo? A menorá, o altar, o incensário, aos pães da preposição aqui, ó. Aqui são a mesa, né? E esse pão, pessoal, era fermentado, viu? Pão fermentado. Pão que era feito assado no sábado. E vimos, olha aqui, a arca do testemunho. Uma réplica da arca do testemunho. Claro que não é uma réplica real, eles têm que diferenciar alguma coisa para não se fazer semelhante ao instruído por Deus, porque isso é proibido. Então a gente sempre dá uma diferenciada para não ferirmos o mandamento. Mas é uma arca bem próxima, que temos os querubins aqui, olha. De acordo com a metragem é a mesma, o tamanho é o mesmo. E aí, seguindo o exemplo de Indiana Jones, nós abrimos a Arca da Aliança e encontramos lá os elementos descritos na Torá. Encontramos as tábuas do testemunho, encontramos o bordão de Arão, a vara de Arão, floresceu, veja aqui, ó, tá vendo? Brotou, simbolizando a escolha
de Arão e não dos rebeldes para servirem a Deus? Não é isso? Corá não foi eleito, ele era um rebelde. Queria ter o lugar de Arão, mas não teve. E o bordão de Arão floresceu, a vara de Arão floresceu. Por isso, Deus confirmou sua escolha. Tábuas da lei, bordão de Arão, e aqui um exemplo do maná. Né? Claro que é uma simbologia. O que ninguém me avisou é que dentro da Arca de Aliança tinha iluminação de LED, veja só. E dá para ver os elementos, você pode até ler lá da Arca, das Tábuas da Lei. Viu? Mas olha, foi muito profícua essa visita. E se você quiser visitar esse tabernáculo em escala real, o único do mundo, se você quiser visitá-lo lá em Israel, nós iremos este ano com a caravana Hallel, próximo à festa de Hanukkah. Então isso aí deve acontecer no mês de dezembro, início de dezembro. Será a caravana aqui com o Rabino Marcelo, comigo, Rocha Jorge também quer ir, não sei se vai, acho que quer, ele vai. Sabe por quê? Porque essa caravana, por que será em dezembro? Primeiro, que é mais ameno e eu posso visitar o deserto sem problema. Segundo, que é a inauguração da sinagoga do Rabino Shulam. Será no dia de Hanukkah desse ano. Então a congregação Har Tzion vai comparecer, aqueles que puderem, em massa, para celebrarmos ao Eterno essa festa, essa dádiva. Muito bem. Pessoal, essa ministração já foi dada por mim há alguns anos aqui na Har Tzion. Eu me espelhei em alguns aspectos, você pode achá-la na internet, mas lembrando da porção Trumá, que é essa porção de hoje, oferta, Êxodo 25 até o 27, 19, o que nós podemos aprender dessa porção? Primeira pergunta que eu faço para você. Qual o verdadeiro motivo do Mishkan? Para que Deus dedicou 13 capítulos com aqueles detalhes todos que você conhece? Qual era o objetivo do Eterno? O objetivo do Eterno está nos primeiros versos do capítulo 25. Eu vou listá-lo para você aqui em hebraico. Veja aqui. E me farão um santuário para que eu habite dentro dele. Não é isso que está escrito no original. Veja aqui o texto no original do verso 8 do capítulo 25 de Êxodo. Você consegue ler? Se não consegue ler, você deve estudar conosco. Se você não conseguiu ler o que eu projetei ali, você está em dívida comigo e com você mesmo. Porque é extremamente necessário saber ler a Bíblia no original. E não é tão difícil como você imagina. Viu? Então você pode entrar no site escoladehebraico.com e fazer lá a sua inscrição, porque as aulas começam agora em fevereiro, mas sempre temos turmas aí sendo montadas. Bem, voltando à nossa pergunta. Veja aqui, vou ler para você então. Vê a Suli e farão para mim Mikdash, um local de santidade. Veja, vê Shachanti, vem de habitar, Shachar. Vê, Shachanti e habitarei Betoham, dentro deles. Betoham, esse é um sufixo que indica a terceira pessoa do plural, dentro deles. Me farão um santuário para que eu habite dentro deles. Por isso a intenção do Eterno sempre foi fazer um ambiente, que seria o tabernáculo, onde leis e princípios de Deus seriam ali aplicados, e o povo, vendo todo aquele cerimonial, vendo todo aquele contato e relacionamento do sacerdote com Deus, o povo iria o quê? Se santificar. E quando o povo se santifica, o que acontece? Deus habita dentro das pessoas. O objetivo do Eterno sempre foi habitar dentro de nós. Nunca em prédios, nunca em construções. O nome dele pode ser conhecido, né? Deus pode fazer habitar o seu nome e a sua glória dentro de um espaço, como ele prometeu a Jerusalém.
mas ele não habita em prédios feitos por mãos de homens. Quem santifica os prédios na cultura bíblica, quem santifica o local, é você. Sabia? Não é Deus, é você. Nós santificamos o local onde estamos. Nós santificamos o local onde plantamos os nossos pés. Nós trazemos Deus conosco. Muitas vezes na cultura cristã de algumas igrejas históricas, a santidade de um prédio está o quê? Está na presença de alguma relíquia de algum santo que foi colocada dentro do prédio, fazendo o prédio, a pedra, o tijolo, o telhado, santo, porque ali existe uma relíquia santa. Assim pensam muitos. Nessa cultura, enterra-se a pessoa dentro do local. Eu cansei de ver túmulos, inclusive em igrejas luteranas, por isso que eu disse igrejas históricas. Quando eu visitei a Finlândia com meu pai, lá em Helsinki, nós fomos convidados para pregar numa catedral luterana, fundada pelo próprio Lutero, em Helsinki. E quando nós chegamos lá, tinha lá o busto, né, do Lutero, dando as boas, não estava fazendo assim não, né? Ele estava de boina, né, o busto dele assim na entrada da igreja, e logo assim à direita havia túmulos. Eram os reis protestantes, os primeiros reis protestantes da Finlândia. Enterraram lá dentro. E a Torá nos dá um princípio. A morte é contaminação. A morte representa contaminação física e também espiritual. Tanto é que o servo de Deus, o judeu e o servo de Deus, não tem contato com quem? Com o quê? Com o morto. Morreu é o mais rápido possível em terra e a menor quantidade de pessoas para preparar aquilo ali, o cadáver, enterrado com o maior respeito, mas você não tem contato com morte. Por isso que no judaísmo, e aqui nessa casa, não se abre caixão em velório. Porque a Torá proíbe o judeu de ter contato com o morto, porque o morto representa contaminação, é morte. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não disse Yeshua, em relação àquele cortejo fúnebre que ele viu? Morte. O judeu, pessoal, não tem contato com morte. Se o sujeito é sacerdote, ele não pode nem entrar no cemitério, porque ali tem enterrado mortos. Ele não pode ter contato nenhum com a morte. Eu já falei para vocês lá em Israel, tem placas, você está num passeio em Jerusalém, você está num passeio andando, aí tem uma placa assim, Kohanim, sacerdotes, atravessem a rua, não andem aqui. Por quê? Porque ali devia ser um cemitério antigo, que fizeram um passeio, mas o sacerdote não pode andar ali em cima. Então a Torá tem esse princípio de ensinar para você que a morte é uma coisa que contamina. Mas a pessoa sem as raízes bíblicas, sem as raízes da fé, quiseram instituir uma religião com o Deus de Israel, sem ter nada a ver com Israel e o seu legado. O que aconteceu? Criaram igrejas enterrando os mortos lá dentro. A Torá é diferente. Quem santifica o local é você. Quem santifica esse prédio somos nós. Eu não preciso ter aqui uma arca sagrada, um Arona Kodesh, não preciso ter aqui o Ner Tamid, não preciso ter aqui bandeira de Israel, nem escritos em hebraico para tornar esse local uma sinagoga. Quem o santifica somos nós. E quem profana-o também somos nós. O objetivo do Eterno sempre foi habitar dentro do homem. Assim, ele seria o quê? Manifesto por sua criação, a sua criação. Quem santifica o mundo é você. Como? Deus, através de você, é manifesto à humanidade. O seu objetivo é santificar a criação. Como? Tendo Deus dentro de você, carregando Deus com você, onde você for. Andando nos princípios de Deus, vivendo nos caminhos do Senhor. Onde você anda, você vai santificando, você vai contaminando. Já viu que quando um servo de Deus entra num local promíscuo, num local pesado, ele causa incômodo? As pessoas se incomodam com a simples presença do camarada?
Ele não precisa falar nada. A simples presença já traz juízo. Por quê? É a santidade que ele carrega que já começa a contaminar aquele local. Já começa a afugentar demônios e potestades. O objetivo de Deus é habitar em nós. Olha, e a santidade, leia aqui, tem o poder de influenciar o ambiente ao redor da pessoa que é santa. Porque Paulo declara isso. Primeiro o Eterno declara isso lá em Levítico capítulo 11. Vocês serão santos porque eu sou santo. É o único mandamento que ele mandou você imitá-lo em algum atributo dele. Ele é forte, mas não mandou você ser forte. Ele é onisciente, jamais mandaria você ser onisciente como ele. Mas ele é santo e ordenou que você também seja separado santo para ele. E a santidade tem poder, pessoal. Porque Deus é manifesto através da santidade. Por isso que Paulo ensina lá aos Coríntios, no capítulo 7 de 1 Coríntios, o quê? Se a mulher tem marido incrédulo, e o marido consente em morar com ela, não abandona ele não. Se o marido é crente e a mulher não crê em Deus, mas ela consente em morar com o marido que é crente, não deixe ele a mulher. Por quê, hein? Porque a mulher santa santifica o seu lar. O homem santo santifica, consagra, separa o seu lar. Inclusive os filhos, né? Ele termina falando. De outra forma, seus filhos seriam todos, mas os filhos são santos. A casa é santa por quê? Porque tem um santo lá dentro. Você não pode influenciar o livre-arbítrio das pessoas às quais você influencia, mas você pode o quê? Você pode determinar que onde você planta os seus pés e habita, é um local onde o Deus de Israel é cultuado e adorado. Esse é a sua obrigação. Você não pode interferir no livre-arbítrio de um filho adolescente, de um filho rebelde, de um marido revoltado muitas vezes. Eu tenho amigos de infância, da igreja, que se desviaram do caminho de Deus por causa de escândalos de pastores, nossos pastores na época. Quando eu frequentava, quando éramos parte de uma outra comunidade aqui em Belo Horizonte. Nosso líder dos jovens caiu num pecado terrível, e esse meu amigo ficou tão decepcionado que até hoje ele não consegue frequentar nenhuma igreja, se desviou. E a esposa é fiel, ela crê em Deus, ela frequenta a igreja, mas ele não se traumatizou. Então, pessoal, nós temos esse poder. Assim como a sua santidade influencia, a sua queda também influencia a muitos. Assim como a sua santidade, o seu servir a Deus abençoa as pessoas ao seu redor, a sua queda pode condenar a muitos, você sabia disso? O seu deslize pode traumatizar muitos, assim como esse meu amigo ficou traumatizado. Por isso que temos que ter Deus em nosso coração. Deus tem que habitar dentro do homem. E os sábios de Israel, os racídicos, aqueles judeus mais piedosos, eles afirmam o seguinte: olha, fomos criados por Deus para transformar o mundo em que vivemos em seu lar. E eles estão certos. Eles estão certos. Nós fomos criados para transformarmos esse mundo na casa de Deus. A sua missão é deixar o mundo pronto para receber o reino de Deus, propriamente dito. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso legado. Transformar o mundo na casa de Deus. Transformar a criação, influenciar as pessoas, fazer com que o reino de Deus exista hoje, aqui e agora. Como? Mas a Nova Jerusalém ainda não desceu, mas o reino ainda não foi restaurado por completo. Não importa. Quando você anda segundo as leis de Deus, quando você anda no caminho de Deus, você está vivendo princípios divinos, que você vai ver comigo, a Torá são princípios divinos que foram dados a homens aqui na terra. Você vive na terra princípios dos céus. O que acontece? Você começa a
transformar, moldar, emular a terra por causa desses princípios divinos que você começa a implantar aqui. Então você vai vivendo, eu vivo no mundo, não é? O mundo jaz, dorme no maligno, porém, eu ando nos caminhos, eu ando seguindo os princípios e as leis de um outro reino, que não é o reino desse mundo. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu sou de um reino que está para chegar aqui. Eu vim preparar o caminho para o reino. Eu vim preparar as coisas para que o reino possa ser implantado. Tem gente que acha que não é daqui porque quer ir para o céu. Não, não. Eu estou aqui e quero que este mundo seja a casa de Deus. Por isso, eu viverei de acordo com as leis de Deus. E por onde eu andar, com quem eu me relacionar, as leis de Deus começam a impactar as pessoas. A cada pessoa que Deus transforma através da minha vida, para também guardar as suas leis, aí tem-se o reino de Deus, o quê? Sendo expandido. O que é um reino? Não é um grupo de pessoas que seguem um rei, que tem leis? Então, nós temos que transformar a terra no reino de Deus. Vivendo leis, vivendo na novidade de vida que Deus nos proporciona. O conceito de reino, olha aqui. Muitas pessoas têm essa... Olha, isso aqui foi uma grande confusão no cristianismo, que separaram reino dos céus e reino de Deus. Os primeiros teólogos cristãos romanos diziam que separaram esse conceito. Eles chamavam o reino de Deus o céu, aliás, reino dos céus, os céus, e reino de Deus é a igreja. Mas não, meu amigo. Reino de Deus é o quê? Reino de Deus denota um ambiente onde Deus é soberano e pode ser manifesto através do mundo material. É quando homem e natureza resplandecem a glória de Deus em uma realidade onde Deus pode habitar, assim como ele habitava lá no Éden. Por isso que o Éden representa o nosso objetivo final. No final do mundo, nós teremos o quê? A reativação, a reconstrução do quê? Do Éden. Eis que vi novos céus e nova terra. O que é isso? É a natureza sendo conformada, transformada, à imagem do que era lá no Éden, no final dos tempos. E o que é isso? Um ambiente onde Deus é o quê? Ele pode ser visto na natureza. Deus é visto nas pessoas, Deus pode ser visto na criação. Por quê? Porque toda a criação resplandece da sua glória. Meu irmão, você tem ideia de como era Adão antes da queda? Quem já ouviu minhas pregações sabe o que eu estou querendo dizer. Adão antes da queda era um ser de luz. Adão era um ser que resplandecia Deus. Diz a Midrash, esses racídicos, quando estudam os primeiros capítulos de Gênesis, eles escrevem parábolas para você ver a maravilha que era o Adão. Diz que quando o Adão chegava, os anjos tinham que chegar bem de perto, os animais tinham que chegar bem de perto, para saber se era Deus, ou se era Adão que estava chegando. Tamanha era a glória da criação de Deus. Coroa da sua criação. Ser sublime, um ser santo, 100% santo. Resplandecendo a glória de Deus. Tanto é que quando ele peca, o que foi o pecado de Adão? A desobediência dele e de Eva, ingerindo. Por que ingerindo, hein? Porque o pecado foi mostrado através da ingestão de um fruto. Ele está pegando aquilo que era o seu livre-arbítrio, o potencial para fazer o mal que não estava dentro dele, mas estava fora. Ele pegou aquilo e fez o quê? Comeu. Quando você come algo, você internaliza algo. É o mesmo conceito da ceia. Ele internalizou o mal. Aquele potencial para desobedecer agora está dentro dele. É o que Paulo chama de inclinação para a carne. Não tem a carne? Você não tem que militar aí contra a carne? É essa carne que Adão colocou dentro de nós. E afetou todo mundo. Afetou a humanidade e a criação. Esse pecado dele. E quando ele internalizou aquilo, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Houve uma mudança na sua estrutura molecular, no seu corpo. Imediatamente ele passou o quê?
vê o próprio corpo. Por que ele não via antes? Porque ele era um ser de luz. Ele era um ser glorioso. A matéria que o compunha era uma matéria de luz. Por que eu sei isso? Porque Yeshua, lá em João capítulo 1, João faz uma midrash com Gênesis. Chama Yeshua de luz. E se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado também como um ser de luz. Se o Messias serviu de base para a criação do homem, o Adão antes da queda também era de luz. Mas quando ele peca, ele perde aquela glória e ele pela primeira vez vê o seu corpo. Mas aí tinha um problema. O corpo que ele tinha sido criado era um corpo cuja própria glória de Deus já era o seu revestimento. Não era? Era um corpo revestido de glória. E agora que a glória se foi, o que revestiu o seu corpo? Nada. E aí o que fez Deus? Fez para o homem vestimenta de pele. Túnica de pele é a palavra no original. O que é túnica de pele? Deus criou a pele. Os teólogos inventaram aí que Deus matou um animal. Onde está escrito isso, que Deus matou um animal? O texto só diz assim, e fez para o homem vestimenta túnica de pele. Pele humana, porque o homem não a tinha. Foi o primeiro sacrifício na história, um cordeirinho que Deus matou e pôs a pele e fez um tapa-sexo para o homem. Isso é história. Vamos aprender a ler a Bíblia no seu contexto pleno. Deus mudou o homem por causa do seu pecado. Sua glória foi afetada. Seu conhecimento foi afetado. Seu domínio foi afetado. Sua longevidade foi afetada. Você sabia que o homem foi criado para ser eterno? E depois da queda, só viveu 900 anos. E depois foi só diminuindo. Você imagina, hein? Se um homem com corpo corruptível, naquela época vivia 900 anos, imagina o que ele vivia com o corpo glorificado. Era eterno, meu amigo. A morte não existia ainda. Então a intenção de Deus é o quê? É habitar em nós. Para quê? Para que mesmo com esse corpo corruptível, olha aí para o seu corpo. Uns estão mais corruptíveis, outros estão menos. Uns estão mais desgastados, outros estão menos. Porque esse corpo é corruptível. Isso é a herança que Adão nos deu. Nós morremos. Nós temos um ciclo de vida. Nós temos mitoses e meioses nas nossas células que incidem no envelhecimento. Coisa que antes não existia. Mas enfim, se o propósito de Deus é restaurar o mundo como era no Éden, primeiro ele tem que restaurar a sua vida. O que ele faz? Dentro de você, algo acontece quando você é transformado, quando você nasce de novo. Dentro de você, Deus volta a habitar. E aquilo muda a sua vida, muda o seu estilo de vida, muda o seu pensamento, muda tudo. Por fora, você continua envelhecendo, mas por dentro, você está o quê? Cada vez caminhando rumo à estatura do varão perfeito. E você aguarda o quê? Você pode até morrer e ser sepultado com os seus pais, mas você aguarda na esperança do quê? Da ressurreição. E que corpo você terá na ressurreição? O corpo glorificado. Você aguarda. Mateus, eu morro, eu não vou lá tocar harpa no céu. Aí eu cheguei no céu. Não. Isso é conceito greco-romano, isso é paganismo que entrou dentro da igreja. Não existe esse negócio de ir para o céu tocar harpa no céu. Até porque, pelo conceito bíblico, o céu é aqui. Vi novos céus e nova terra. Você vai reinar para sempre, é aqui, não é nas nuvens. Tem o Apocalipse, mas ninguém lê. João passou o maior perrengue, ficou naquela ilha lá afastada, teve revelação. Para você não ler o que ele escreveu?
haverá ressurreição dos mortos. Paulo instrui os irmãos: fortifiquem-se nessa esperança, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitaremos para reinar com o nosso Messias, aguardando quando no final desses 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu, implantando na terra, com novos céus e nova terra, aqui, a nova Jerusalém sendo a sede do reino, reinaremos eternamente com ele. Aqui. Mas eu achei que eu tinha que orar para morrer e ir para o céu. Não, sua oração tem que ser trazer o céu para a terra enquanto você está vivo. Yeshua te ensinou a orar, você não aprendeu nada com Yeshua? Avinu Sheba Shamayim, nosso Pai que está nos céus. Itkadash Shimcha, santificado seja o teu. Tavó Malhutcha, venha o teu reino. Yeshua ainda facilitou as coisas para nós. Ele explicou o que significa pedir para vir o reino à terra. Ele explica logo na frase seguinte: como que o reino de Deus vem à terra? Sendo feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Isso é reino. A vontade de Deus sendo feita aqui, como ela é feita no céu, isso é o quê? Você está implantando o reino de Deus aqui. Então, mesmo que essa implantação do reino fisicamente dizendo, seja no futuro, e bem próximo na minha opinião, você já pode viver antecipando, você já pode viver numa realidade futura, hoje. Como você pode viver assim? Andando nas leis do reino hoje. Você vive a realidade de um reino que ainda não está plenamente instituído. É o reino dos céus. Só que o reino dos céus tem que ser vivido aqui, não é no céu. Vou dar um exemplo. Yeshua vivia no mundo, lá em Jerusalém, sob ocupação romana. Porém, ele vivia na realidade do reino. Por que eu digo isso? Porque ele andava, ele dava ordem, o enfermo era curado. Ele andava, ele dava ordem ao mar, o mar se aquietava. Ele dava ordem à tempestade, a tempestade cessava. Ele vivia no sobrenatural, ele vivia numa realidade do reino de Deus. E ele te ensina a ir fazer discípulo e colocar todo mundo nesse reino. Meus irmãos, Israel foi criado para ser embaixador deste reino celeste na terra. E Pedro nos afirma que você, enxertado em Israel, também compartilha dessa dádiva, dessa bênção, dessa honra. Você também é representante do reino de Deus nessa terra. Você é sacerdote real. Você está aqui representando o reino de Deus. Agora, que tipo de embaixador você tem sido? Que tipo de embaixador você tem sido? O embaixador é aquele que representa a sua pátria numa pátria que não é a dele. Que tipo de embaixador você tem sido? Que tipo de imagem as pessoas estão tendo a respeito do reino de Deus por sua causa? Isso é grande responsabilidade. Para cumprir esta missão, Deus deu a Israel leis do reino, princípios divinos que transformam o homem e a natureza na habitação de Deus, separando-os para serem imagem do Criador. Se o homem vive nos princípios de Deus, ele tem liberdade. Tiago instrui na sua carta: se você se deter, se você se apegar com zelo na lei de Deus, a lei da liberdade, ele estava fazendo uma referência lá a Êxodo, onde Deus fala que deu para Israel o quê? Liberdade esculpida em pedras.
Só que a palavra liberdade em hebraico é muito parecida com a palavra entalhada, né? Então traduziram lá no Antigo Testamento, lei entalhada em pedra. Mas o original, Tiago, te ajuda a traduzir, porque no hebraico não tem vogal. É o que? Liberdade. Liberdade. Quem vive nos princípios de Deus é livre. Esses princípios divinos receberam manifestações, vestimentas terrestres e foram revelados a Israel. Esse conjunto de princípios e as suas manifestações chamamos de Torá. Eu não vou entrar aqui, não dá tempo, nós já temos que encerrar, mas isso é muito interessante. É para você entender o que é a Torá. A Torá são os princípios dos céus, os princípios divinos, que Deus adapta para serem vividos na terra. Exemplo. Não, o homem, Gênesis 9, o homem não pode ingerir sangue. Está em Gênesis 9, está na Torá, em Êxodo, e está lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 15. Deus dá ordem para quem o serve não ingerir sangue. Isso é uma lei universal. Muito antes de existir judeu na terra, Deus já tinha dado essa lei para Noé. Não pode ingerir sangue. Por quê, hein? Porque é um princípio espiritual que você não compreende, mas que ele existe. O princípio é, não desonre o autor da vida comendo vida. Além dos malefícios que existem na ingestão de sangue, tem os malefícios espirituais que você sofre, se contaminando. Toda religião que Deus abomina, todo o ocultismo, religião, macumba, voodoo, bruxaria, feitiçaria, todas envolvem a gestão de sangue. Porque o diabo sabe que isso é abominação a Deus, e ele quer contaminar os seus servos diante de Deus. Isso é um princípio universal. O Shabat é um princípio universal. Gênesis capítulo 1 já está lá. E Deus descansou. E aí você lê isso há 30, 40 anos. E não entende que Deus não é homem para que descanse. Mas se está lá o texto dizendo que ele vai na faixa e ele descansou, se ele não é homem e não cansa, será que não era para te dar o exemplo, meu querido irmão? Para que você também tire um dia para ele? Para que você também separe um dia para ele, para você descansar e ficar o dia todo comendo pipoca e vendo televisão? Não! Quando você separa esse dia para Deus, em alegria, você está declarando para o mundo um testemunho. Qual é o testemunho? Que você crê que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º ele descansou. Shabat é isso, Shabat é testemunho. Um dia me perguntaram, você tem esse negócio de guardar sábado para Deus? Você acha que Deus precisa disso? Eu falei, não, eu não guardo sábado para Deus não, amiguinho. Eu guardo para você. Para que você entenda que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou para me dar o exemplo. E o 7º não é domingo não. O 7º é Shabat. Não me interessa o que um imperador bêbado lá no século IV instituiu, que agora o sábado de cristão é domingo. Chega dessa baboseira. Que é isso? Você acata 10 mandamentos e o 4º você risca com um X? Não, pastor Mateus. Yeshua, Jesus, já cumpriu isso para mim. Então ele cumpriu o Shabat, você não precisa mais cumprir? Então também você não precisa mais honrar seu pai e sua mãe, você não precisa mais ser fiel à sua esposa, você não precisa mais deixar de roubar. Faz isso tudo, ele já fez tudo para você. Ele já cumpriu tudo para você, para que você precisa cumprir alguma coisa? Vai viver igual um louco. Agora fica esse argumento fútil, débil, ridículo. Mas Jesus cumpriu por mim, cravou na cruz o sábado por mim. O pai institui, o filho rebelde vai lá e anula o que o pai fez. É isso? Se Jesus fosse rebelde que o cristianismo prega, eu não sou mais seguidor dele. Eu deixo de ser seguidor dele hoje. Porque de acordo com as escrituras, com os profetas, a Torá e os profetas falam a respeito dele. E ele não veio introduzir nada contra
a lei do seu pai ou o seu próprio pai. Porque ele disse muito claro, eu não vim cancelar a lei ou os profetas, eu vim torná-los plenos. Plirosai no grego. E até que céus e terra passem, nem um tio, nem um iudo dessa Torá vai ser alterado. Mas os padres alteram, os pastores alteram, os teólogos alteram, os filósofos alteram. Não, isso aqui vale, isso aqui não vale. É um checklist. Vai lá no Velho Testamento, vai fazendo checklist. Não, isso aqui vale, isso aqui não vale. Dízimo, dízimo vale, marca aí que pode. Sábado, não, sábado é coisa de judeu, de Israel, já passou, Jesus levou na cruz. X. Prosperidade, riqueza salomônica, kit da rainha Esther, esse pode, esse pode, esse pode. Obediência à lei de Deus, não, lei já é coisa de judeu. Festas de Deus, não, festa é coisa de Israel, larga isso para lá. Vocês aguardem. Porque Deus já está preparando gente para poder pôr a boca no trombone. Eu não sou ninguém, entendeu? Não tenho amplitude, não tenho abrangência necessária para mudar nada. Agora Deus está preparando gente aí para poder apregoar a verdade e para levar cativo dessas doutrinas e dogmas que têm aprisionado os servos de Deus por 2000 anos. Vocês aguardem. Vai demorar muito pouquinho. Gente que você nem imaginava vai aparecer apregoando uma verdade de Deus e quebrando dogmas fortíssimos. Nós aqui só preparamos o caminho para os que estão por vir. Aguardem, que eles já estão chegando. As manifestações são formas, né? Isso aqui é o que eu acabei de dizer, né? Sobre a Torá. Bom, o grande desejo de Deus é que o homem tenha tais princípios dentro dele, sendo assim imagem e extensão do Criador, proporcionando que Deus tenha sua morada entre nós. Como Deus habita no mundo? Como Deus habita no mundo? Habitando em você. Como o reino de Deus é implantado na terra? Através de você. Se você vive no reino, o reino vai ser implantado através de você. Se você tem Deus, Deus vai ser manifesto no mundo através da sua vida. Meu irmão, eu queria falar tanto, mas não dá tempo. Olha aqui. Bessorá em hebraico significa boas novas. Qual é a boa nova? Eis que o reino de Deus já está aí às mãos. Yeshua já abriu a porteira. Mas só que para entrar nele, muitas vezes tem que entrar por violência. Porque o mundo não quer que você entre no reino. O mundo quer que você fique no reino dele. Eu ligo a televisão e vejo o diabo trabalhando com a mídia para implantar o reino dele aqui, ainda mais. Eu ligo a televisão e vejo o diabo implantando princípios e valores que são contrários à palavra de Deus. O diabo está bombardeando, ele não descansa, enquanto ele não afastar esse mundo do reino de Deus. Mas as boas novas, que o reino de Deus já está disponível àquele que crê e obedece, ele já existe, ele já é real, você pode fazer parte dele, isso é evangelho. E esse evangelho, a palavra bessorá, evangelho, existe no Velho Testamento inúmeras vezes. Só que o tradutor não colocou lá evangelho, porque ele achou que o evangelho só foi a partir de Cristo. Mas o evangelho já está sendo anunciado desde Abraão. O evangelho anunciado na Torá e nos profetas consiste na internalização dos princípios de Deus, fazendo com que o homem se torne morada dele. Não existe novo nascimento sem a escrita de Deus no seu coração. Se Deus não escrever a palavra dele, a lei dele no seu coração, você não nasceu de novo. É isso que Jeremias 31 fala que é a nova aliança. Fala nisso. Conseguimos recuperar uma palavra que eu dei aqui, sábado à noite, explicando esse texto aqui, ó. Jeremias 31, 31. A nova aliança. O que é a nova aliança de acordo com a Bíblia?
foi essa ministração, nós colocaremos no ar essa semana. Você vai ver o que Deus fala para Jeremias que é a nova aliança. É fantástico. Em outras palavras, é a lei de Deus, a Torá, escrita e inscrita no nosso coração. Isso é a nova aliança. Agora, para uma pessoa viver, ter a lei internalizada no coração, olha o que tem que acontecer. Olha aqui. Espera aí, calma. Não é assim também. Então hoje eu decido obedecer às leis de Deus. Não é assim. Você é um ser caído. Você é um descendente de um Adão caído. Você não tem força por si próprio para se colocar e obedecer e guardar. Por quê? Você precisa ter uma mudança interior. E o que você precisa para ter essa mudança interior? Olha aqui. Primeiro, você tem que ser justificado. Você tem que ser justificado. Isso é a Hesed, a graça de Deus. Aquela graça anunciada lá por João. Graça sobre graça. Uma graça é aquela graça que nós lemos, Deus livrando o seu povo de Israel, Deus abençoando. A outra graça que João anunciou é a que o Messias traz. Ela perdoa pecados. Você tem que ter uma mudança sobrenatural de natureza, meu irmão. Meu irmão, você tem que mudar de vida. A mudança vem de dentro, não é de fora. O problema é que as pessoas querem mudar externamente. Querem se parecer. Querem imitar uma mudança. Mudança não se imita. Unção não se imita. Santidade não se imita. Se vive. Você precisa mudar a sua natureza, ser justificado e ter o quê? Uma transformação para que você possa receber o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus, diz Paulo lá em Coríntios. O Espírito de Deus é o Senhor. Se você tem o Espírito de Deus habitando em você, você tem Deus habitando em você. Mas há apenas um ser no universo que recebeu a missão de realizar essas 3 mudanças no homem, fazendo com que os princípios divinos sejam escritos no seu coração. Só um consegue realizar isso na vida de alguém. É o Mashiach Yeshua. Só Ele. Só Ele. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé se você puder, por favor. Olha. Só através de Yeshua, o homem pode ter a Torá escrita no seu coração, seus pecados perdoados e sua natureza transformada, se tornando morada e manifestação de Deus. Você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Cuide bem da sua casa, porque ela é morada de Deus. Meu amigo, fomos criados não só para sermos a habitação de Deus, mas também para transformarmos o mundo em que vivemos na sua habitação. Veja aqui. Sua missão é transformar o mundo na habitação de Deus. Não ore, não fique. Surgiu no cristianismo essa doutrina errônea e pagã de negócio de céu. Que tem que ir para o céu, que eu vou para o céu, que meu lugar é no céu, eu não pertenço mais aqui, eu vou para o céu, eu não sei o que, o céu. Quando as pessoas tinham que estar mais preocupadas em implantar o reino de Deus na terra com o tempo que Deus te deu de vida. Aí fica esse conceito, se o sujeito tem esse conceito errôneo sobre eternidade, é claro que existe o Gan Eden, o paraíso, um local de espera. Claro que existe. Eu não sei se esse local de espera, até a ressurreição, se você vai estar consciente ou se não vai. Eu não sei, não me interessa. Eu sei que existe. Existe um terceiro céu. Eu sei que é lá que se aguarda. Eu sei que Paulo teve uma visita por lá. Eu sei pela Torá não, pela tradição, que são 7 céus, 7 níveis. O terceiro é onde se aguarda a ressurreição. Ah, Mateus, isso não tem na Bíblia. E tem o terceiro, por que não pode ter um 7º? Você só não sabe que tem 7 porque você não conhece a cultura judaica, que Paulo conhecia. São 7.
Terceiro é o nível de espera. Não sei se é consciente, se não é. Isso não interessa. O importante é você ter em mente que o tempo que você tem para trabalhar, para implantar, para fazer vir o reino de Deus à terra, é em vida. É nesses 60, 70, 80, 90, 100 anos que Deus te dá. E se você perde anos de uma vida de trabalho pensando no céu que você vai herdar, Deus te pôs aqui para ser sacerdote real. Para ser luz no mundo, para ir por todo mundo e fazer discípulos, sujeitando-os, anunciando esse evangelho do reino. E Yeshua fala, e anunciarão esse evangelho do reino. Não ore para ir para o céu, não. Ore para o céu vir à terra através da sua vida. O amanhã é consequência de hoje. Aí ficam os crentes preocupados com o negócio de galardão. Ah, porque o meu galardão vai ser maior que o seu. Ah, porque o meu galardão eu vou ter uma mansão assim, 4 quartos, não sei o quê, piscina. E a sua mansão vai ser menor porque você não trabalhou tanto quanto eu trabalhei para o reino. Meu irmão. Nós temos que estar preocupados com hoje. Nós temos que estar preocupados em sair dos nossos guetos. Gueto do intelecto, gueto da comodidade, gueto da procrastinação, gueto da preguiça, do conformismo. Temos que sair desses guetos que são verdadeiras prisões e colocarmos a nossa mão no arado. Sabe por quê? Porque o campo já está prontinho. O campo já está branco, pronto para ser colhido, mas não há obreiros. Não há obreiros. Meus irmãos, se você está me assistindo, tem um chamado, tem um desejo, invista no seu chamado. Invista. Como meu pai fez comigo. Ele tinha muitos outros planos para mim. Eu sei disso. Mas quando ele viu que eu tinha algum tipo de chamado para a obra, ele falou, não, vale a pena você investir nisso. Vale a pena ser qualificado. E investiu em mim. Bancou meus estudos, me mandou para fora. Para que eu pudesse hoje aqui abençoar a sua vida de alguma forma. Mas nós precisamos de mais pessoas vocacionadas. Precisamos de obreiros. Precisamos daqueles a quem nós enviaremos ao campo que já está pronto para ser colhido. Então pense nisso, medite nisso. Claro que você tem que ser sua profissão. Eu acho até certo termos um ofício, né? O obreiro tem um ofício, como todo rabino fazia antigamente. Até hoje, o rabino tem que ter uma profissão, tem que ter um ofício, antes de ser consagrado rabino. Eu acho isso válido, que aí você não é peso para ninguém, para nenhuma comunidade. Mas mesmo assim, para essas pessoas, o ofício é importante, mas o primordial é o chamado que nós temos para a obra. Se você tem algum tipo desse chamado, mesmo que você trabalhe, mesmo que você... Aqui mesmo da Hartzion, sabe, Mateus, eu tenho um chamado de pastoreio. Eu tenho um chamado para aconselhamento. Deus me deu um amor por vidas, por aconselhar, por aprimorar vidas. Eu quero ser um pastor. Não um pastor no sentido já denegrido da palavra. Um pastor, ministério fundamental, ministério apostólico. Pastor, uma autoridade que cuida de vidas. Eu quero ser um apóstolo, quero ter um ministério apostólico, quero ser um mestre. Eu já adianto que o mestre é o mais fácil. É o mais fácil.
Valorize, às vezes, uma semente que Deus está plantando no seu coração. Mesmo que você tenha tido esse chamado novo, adolescente, criança, aí na vida a gente vai estudando, vai construindo nossa vida mesmo, não tem jeito. Mas agora Deus está te incomodando de novo. Meu pai foi chamado aos 35 anos. Aliás, que ele largou a profissão mesmo, ele já tinha 40. Meu pai largou tudo aos 40. Pense nisso. E lembre-se, Yeshua nos ensina a orar. Venha a nós o teu reino, sendo feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Diga para o seu vizinho, restauração já. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav lecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom.